também fazendo esse momento tão importante de quem pode estar em casa. E no meu caso, eu tenho optado por estar em casa, rezando, celebrando missa e fazendo a minha parte. Para a gente começar, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse momento tão complicado que a gente está vivendo, né? Com essa pandemia, matando várias pessoas, deixando outras doentes. Qual que seria a mensagem de Deus que ele está querendo passar para a humanidade, na sua opinião? Eu acredito, Vivian, e todos que estão te acompanhando, que o momento requer, primeiro, confiança em Deus. É preciso, apesar de muitos receios, inseguranças, que nós vivemos esse momento de insegurança, nós não sabemos o amanhã, não temos uma resposta pronta, porque essa pandemia é algo que nunca aconteceu. A nossa geração e nem as gerações dos nossos passaram por isso. Então, causa muita incerteza, medo. E nesse contexto, o que eu tenho a dizer, Deus não nos abandona, Deus não nos abandonou. Deus, eu creio, permitiu que isso acontecesse, porque tudo acontece segundo os seus desígnios. Ele não mandou a pandemia, mas ele permitiu que acontecesse, porque ele acredita que nós podemos tirar algo de bom nesse contexto de sermos pessoas melhores, mais voltadas àquilo que é o essencial. Mas a minha palavra é de confiança. Confiança em Deus, esperança no Senhor, que a tempestade, ela vai passar. É uma tempestade e nós ainda nem estamos no olho do furacão. E como gostaria que não acontecesse. Mas sabemos que agora é o momento difícil. Então é o momento de tomarmos todos os cuidados, mas termos confiança. Deus não nos abandona. Ainda mais porque está chegando a Semana Santa, né? Com essa mudança de mundo, né, que a gente está se falando por rede social, qual que é o peso da rede social de espalhar a palavra, né? A do computador também é rezar, né? Com certeza. Eu digo para você, a minha experiência foi lá atrás. Eu tenho um site, padrereginaldomanzotti.org.br. E lá atrás, há muitos anos atrás, eu diria para você, há 12 anos atrás, eu criei uma capela virtual. E na época era para acender velas. E as pessoas ficaram chocadas. E eu acho que foi a primeira coisa inusitada. Como acender vela virtual? Isso não tem valor. Mas eu acredito que foi um aprendizado. As pessoas começaram a se apropriar desse mundo virtual. Hoje, respondendo a sua pergunta, é de fundamental. As nossas igrejas são importantes enquanto comunidades, mas são limitadas. Cabe o quê? 400, 500? Na minha igreja cabe 960 pessoas sentadas. É grande, mas ainda é pouco. Mas e quantos não chegam? Por exemplo, nós estamos com 2.400 pessoas na nossa live. Quantas pessoas não podem receber uma mensagem diferenciada pelos meios de comunicação? Então, hoje, é difícil você pensar numa evangelização sem os meios, as redes sociais, seja Instagram, Facebook, televisão, rádio e tudo, internet de modo geral. Uhum. E vai chegar algum momento que vai dar para fazer confissão online, confissão via WhatsApp, ou isso ainda não? Isso não, e vou dizer por quê. Porque isso implica, não é só a questão da confiança, que também existe um princípio que é o chamado, quando confessamos, existe o sigilo da confissão. Então, não é garantido, vamos pensar assim, que por uma confissão online se garanta o sigilo. Segundo, é preciso ter esse contato entre o pastor e o rebanho, esse contato, essa proximidade, seja na confissão que a gente chama de auricular. Então, não creio que isso um dia acontecerá. Acontecerá sim, direções espirituais, orientações, mas não substitui o sacramento, a dimensão mais essencial que é o sacramento. Muito bem. Mas por enquanto tem que esperar, né, gente? Só lembrando, por enquanto fique em casa que vai dar tudo certo.
Dentro desse cenário da pandemia, foi um alento a gente ver o Padre Francisco, né, o Papa Francisco, rezando sozinho na praça. O que isso representou no catolicismo, na sua visão? Muito. Não sei se você sabe, mas o mundo católico parou naquele horário das 14 horas. O mundo católico, pelas televisões, pelos rádios. E muito me impressionou. Eu acompanhei momento a momento, porque eu queria, na minha vida pessoal, as indulgências plenárias que ele estava concedendo, que é a remissão dos pecados, e foi dado naquele dia. Mas muito surpreendeu aquele homem, com algumas características que, se não fosse um bom pastor, teria se ausentado. Ele só tem um pulmão. Ele só tem um. Segundo, mancando uma perna, ele tem um problema na perna. Subindo sozinho, ele dispensou seguranças, ele dispensou a guarda suíça, e subindo aquele caminho. Naquela subida do Papa, eu vi uma igreja orante. Eu vi uma humanidade, porque nós sabemos que do lado da Praça São Pedro é uma Itália ferida, machucada, de muitos mortos. Então é um Papa subindo para o altar, representando toda a humanidade, de cristãos ou não cristãos, que estão se elevando para Deus. Foi uma atitude muito serena, confiante e profética. Serena, porque você viu, foi sem alarde. Até os críticos do Papa, que existem muitos, tiveram que se render à serenidade do bom pastor. Depois, profética, porque ele mostrou, a igreja está em oração, a igreja está rezando. E ao mesmo tempo confiante, porque ele usou um dos textos que eu sou apaixonado, tanto que eu compus uma música a partir do mesmo evangelho que ele usou. A tempestade vai passar sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, Deus sempre proverá. E exatamente a mensagem do Papa foi: Deus cuida de nós. Nas nossas tempestades, Deus está para pacificar as ondas revoltas. E depois, no final, aquela oração na bênção do Santíssimo. Então, a presença do Papa, e você viu que foi forte, simples e forte, fez o mundo católico parar e rezar. E mesmo os críticos, e mesmo aqueles outros que não são católicos, não tem como deixar de olhar para o Papa Francisco e ver nele uma grande liderança espiritual. Foi muito forte a imagem mesmo. Nossa, é uma pergunta assim de quem não sabe muito. Por favor, fique à vontade. O evento que ele fez foi especial por conta da pandemia ou é uma coisa que ele normalmente iria fazer anualmente? Não sei, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para quem não entende. Não, foi... ele deu a chamada, uma bênção, ut et orbine. É uma palavra em latim que quer dizer de Roma para o mundo. Essa bênção, ela acontece 3 vezes ao ano. Vamos dizer 2, em momentos especiais, na Páscoa e no Natal. Mas ali ele realmente provocou para o problema da pandemia mesmo. Ele convocou todos em oração e ali ele se propôs a dar essa bênção, uma bênção de revigoramento, uma bênção de entusiasmo, uma bênção de renovação de todos que desejassem.